Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Então hoje eu quero começar o episódio agradecendo nossos patrocinadores, que é a loja Psyll, a Salomão, a loja Trips e a Marmitas Mr. Fit. E hoje então estamos aqui com a Gena, que ela também é mãe, mas ela também empreende, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a história empreendedora dela. Seja bem-vinda, Gena. Muito obrigada a todos que estão assistindo ao podcast. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom te receber. E eu quero saber quando que começou assim essa ideia de empreender. O que vocês faziam antes? Vocês eram CLT? E aí quando decidiram dar esse passo de empreender como Marmitas? Bom, tudo começou na verdade com o meu esposo, né? Com o Darney. Então em 2018 ele trabalhava na JBS aqui na cidade, né? E né, devido assim ao trabalho e às condições que ele tinha de trabalho na época, ele já não estava contente em trabalhar lá, né, e tudo mais, queria alguma coisa melhor. Então ele decidiu sair da JBS, conseguiu sair, só que, né, procurou emprego, teve ali o tempo de seguro-desemprego e ele ficou procurando, e a gente, né, procurando. Eu na época trabalhava como contratada da prefeitura, né? Trabalhei 5 anos na prefeitura como estagiária, como servente e depois, agora por último, como professora. E aqui no município? Isso, aqui no município de Três Passos. E eu tava trabalhando, né? De contrato lá, tava tranquila, mas ele tava, né, procurando, então eu não conseguia nada. Tava com o pé que um leque. Isso, é. E daí tava já no último mês ali que ele tinha de seguro e ele, né, conversando assim, a gente frequenta uma igreja, né, e ele conversando com o pastor e tudo mais, o pastor deu a ideia pra ele, por que tu não faz marmita, né, tipo, a gente vai comprar se tu fizer, né, e daí, porque ele sempre foi de cozinhar, né, quando a gente se reunia, ele sempre era o cozinheiro e tudo mais, né, então ele sempre fez comida, né, assim, pra galera. Daí ele falou, por que tu não faz, né, almoço, a gente compra de ti, né, se tu fizer. Daí ele, pois é, né, foi lá e fez, começou, tipo, nem me lembro que dia da semana foi, sei que naquela semana ele fez almoço para 3 pessoas, então, foi pro pastor, pra esposa dele e para um irmão da nossa igreja também, que era nosso vizinho, e se eu não me engano também acho que pro irmão dele. Então, acho que foi 3 ou 4 pessoas que ele fez almoço e colocou num pote de sorvete para entregar para cada um, porque nós não tinha, nem sabia como é que era, questão de marmita e tudo mais, né, e ele tava sozinho em casa, né, foi lá e fez do jeito dele e entregou. E assim começou, né? Isso foi em 2018. E assim ele foi, fazendo 4, 5 marmitas, 10. O dia que ele fez 10 marmitas, ele comemorou, né? Foi uma vitória. Foi uma vitória. E assim foi que começou, né? Desde então ele nunca mais procurou outra coisa assim pra fazer, né? Que ele foi procurar, né? Mas a gente sempre fez. E daí agora vai fazer 2 anos, então, agora em abril, né, fez 2 anos que a gente, então, conseguiu abrir o nosso ponto físico, que a gente, então, agora deixou de ser apenas marmitaria e começou a ser restaurante também, né, começamos a entrar nesse mundo, né, que é grande, né, e, então, faz 2 anos que a gente, então, é restaurante agora. E estamos aí, né? Daí eu também saí da prefeitura, né? Terminei meus contratos, né? Não busquei mais voltar para isso, né? A gente então entrou, né? 100% os dois nesse empreender, né? Estamos agora então os dois focados na empresa, isso aí. E quais que foram os maiores desafios de antes e para agora, assim, restaurante, né? Antes, no início, então, que nem eu pedi bastante coisa para ele também, né? Porque, como eu disse, a história do início é mais dele, né? Mas é a questão de tu persistir, de tu divulgar, né? Porque antes da pandemia a gente não tinha muito essa coisa de Instagram, de postar, né? Era mais o Face, né? Que a gente postava, tinha os grupos assim, ele até postava. Mas não era assim uma coisa que nem é hoje, né? Hoje tu posta uma coisa no Instagram, no Face, no WhatsApp, que seja, isso tu alcança muitas pessoas. Antes não era tanto assim, né? Não era todo mundo que tinha Instagram, né?
Sim. Então era mais difícil para ele divulgar, era mais no boca a boca, né? Tipo, então quem começou ele lá na igreja, com o pastor, com os irmãos, daí foi pros vizinhos, e daí tinha essa dificuldade de tu expandir para as pessoas, de tu divulgar, de tu mostrar. De elas conhecerem o trabalho. Então era difícil na questão de que às vezes ele vendia 2, 3 marmitas, às vezes era 5, às vezes conseguia vender 10, então tinha muita essa oscilação, sabe? E como ele estava sem emprego, né? Então, tipo, a gente precisava de uma fonte de renda, então a gente teve que persistir muito nessa parte, né? De não desistir, de, né, perseverar, de por mais que hoje não deu nada de lucro, né? Mas vamos lá, amanhã, outro dia, amanhã a gente tenta, né? E o medo também, né? Que tipo, já tava acabando o auxílio, daí vai que não dá certo, né? Como é que... daí como é que vai pagar as contas no que vem, né? Tem a luz, tem a água, essas coisas, né? Então, e daí sem falar que pra tu fazer comida, tu tem que comprar, né? Então, sim, tipo, vai no mercado comprar as coisas de comer, tu gasta quase, né? Tu vender 5, 6 marmitas, tu vai gastar quase todo o valor, né? Então, daí depois também teve a questão das embalagens, né? Também tudo isso envolta, né? Sim. Então, são coisas que a gente tinha que investir, mas daí às vezes também a gente não tinha aquele retorno, né? Mas foi tudo questão que ele foi, né, perseverando, né? Insistindo, chamando os clientes, né? O nosso forte sempre foi o WhatsApp, né? Então, tipo, um cliente pediu hoje, amanhã eu já chama de novo, vai precisar, né? Precisar de almoço. Sim, dá aquela lembrada. Isso, esse cardápio deu hoje, né? E ele foi persistindo, assim, né? Pra não desistir. E hoje nós estamos aí, né? Graças a Deus. Sim. E como é que vocês fazem, assim, para definir o que vai ter no cardápio? É feita uma pesquisa com os clientes? Sim, a gente tem, então, o nosso Instagram, né, que, digamos assim, uma vez por mês, uma vez por semana, a gente bota uma caixinha de pergunta, né, perguntando o que eles gostariam de ter no cardápio, né, pra gente também ter novas ideias, né. Mas a gente pesquisa muito, então eu agora, como tô mais focada nisso, eu pesquiso muito, sabe? Assim, receitas diferentes, coisas que não tem aqui na cidade. Sim. Porque nós temos os restaurantes tradicionais da cidade, né? Mas eles têm aquele cardápio, digamos que é quase todo dia é aquela comida, né? Tu sabe que vai ter aquilo, né? Então a gente tenta buscar coisas diferentes, coisas que às vezes as pessoas só fazem em casa, tipo uma panqueca, sabe? Um bife à parmegiana que tu só encontra se tu comprar específico de alguém, né? Ou congelado, alguma coisa assim. Então a gente tenta buscar fazer essas coisas assim, que também são os queridinhos dos clientes, né? Que são os que eles mais gostam e pedem pra gente fazer, né? Então, e a gente sabe, né, tipo, o que vende mais, né, o que não vende tanto, então a gente sempre vai buscando dar aquela equilibrada, né. Eu vejo que vocês têm um cardápio bem diferenciado, assim, cada dia da semana é algo específico, assim, né, algo diferente. Sim, a gente tem todo dia, então, um cardápio diferente, né, claro que sempre tem o básico, arroz, feijão, massa e uma carne, né. Sim. Mas daí, os acompanhamentos restantes, a gente sempre tenta fazer uma coisa diferente, né. Mas daí a gente então agora já tem 2 dias fixos, que é a quarta caseira, onde a gente tem sempre a massa caseira, uma polenta, né, uma coisa assim. E a sexta-feira que é o churrasco, né, então sempre tem churrasco com maionese na sexta-feira, né, então... E daí acompanhamentos de churrasco, às vezes mandioca, às vezes uma farofa, né, essas coisas assim, um pãozinho de alho caseiro, né, sempre uma coisa assim que a gente tenta fazer, né, na sexta-feira. E nos outros dias daí a gente vai, né, intercalando, né. E tu ajuda a cozinhar hoje? Hoje não cozinho mais, mas já cozinhei. Até, que nem agora meu bebê mais novo tem 1 ano, até eu ganhar ele eu tava cozinhando. Sim. Daí em março do ano passado ele nasceu, daí a gente já conseguiu, né. Então hoje a gente tem uma cozinheira, tem uma auxiliar, né. E daí também temos mais uma auxiliar que nos auxilia à noite, que a gente também atende com encomendas de janta, né? Sim. Para empresas. Daí é só por encomenda. Só tele. Isso. A gente não divulga muito essa parte porque é mais para empresas, sabe? Então, tipo, a gente faz, tipo, uma empresa encomendou 10 jantas, a gente faz aquelas 10 jantas, né? Porque a gente eu não tenho, como de noite não tem escola, né? Fica mais difícil de eu levar as crianças para alguém cuidar. Daí fica ruim da gente abrir, né? Porque daí não é todo dia também que ele pode estar junto comigo lá. Então daí a gente, né, decidiu fazer assim, né, que fica mais prático e a gente consegue atender, né, esses clientes. E atende bem, né? Isso, Daí eu tenho só uma auxiliar que auxilia a gente então de noite, né, que nos ajuda a fazer a janta, no caso, né.
E hoje, então, eu tô mais na parte do marketing, assim, né? Com as redes sociais e do atendimento, né? Do cliente, assim, no WhatsApp, no Insta, né? Pegando os pedidos, né? Essas coisas assim. E supervisionando, né? Que a gente sempre tem que estar, né? Tem que estar de olho. Isso, supervisionando, ver como é que tá. Às vezes, se alguém falta, né? A gente vai, faz também, né? Então, isso é bem tranquilo, né? Ele também, quando às vezes falta, ele vai lá, assume, né? A cozinha, então... Nessa parte, assim, a gente é tranquilo. Mas hoje, então, a gente já tem funcionários, né? Já que conseguiu. fazem essa parte pra nós. Que legal. E as crianças, elas vão na escola o dia todo? Vão. Eles têm vaga, né, pro dia inteiro, mas eles ficam ali até umas 2, 3 da tarde na escola. Daí vocês pegam. Isso, quando fecha o restaurante, terminou tudo, Isso, daí a gente já pega, né? Que o coração da mãe sempre meu Deus, eu tenho que ir lá buscar, né? Sim, mas de manhã, que é o mais o pico de vocês, isso. vocês conseguem daí deixar eles na escola, né? Daí a gente leva eles, né, no horário lá da escola e eles ficam lá, né? E claro, né, eu também tenho uma rede de apoio muito boa, assim, que eu tenho a minha mãe que está disponível quase 100% das vezes para mim quando eu preciso, que ela fica com eles, né? Tenho também a Bisa deles, então, que é a avó do Darney, né? Sim. Que ela também tá quase 100% das vezes disponível pra gente, então que a bom gente que consegue, né? Se às vezes tá doentinho, não pode ir na creche, né? Tem com quem Tem ficar, pra quem né? recorrer, né? Isso, É né? legal. Porque é preciso. Sim, é preciso, né? Ter uma rede de apoio é importante. Sim, ainda mais com 2 bebês, né? Porque não é fácil, que nem agora nesses últimos tempos, tão doente quase toda semana, né? Então, não é fácil, é gripe, é febre, é alguma conjuntivite, alguma coisa assim, né? Sempre tem alguma coisa, é incrível, né? Então, ter essa rede de apoio auxilia, né? Sim. Dá esse suporte pra gente. Que legal. E como é que vocês fazem, assim, pra manter o frescor dos alimentos, né? A qualidade? Porque às vezes, que nem tu falou, às vezes eu vou vender 10, mas quando vendo é 50. Como é que vocês conseguem, né? Hoje em dia ainda a gente não tem, digamos assim, um estoque de coisas, né? Tipo, que nem tem restaurante grande que tem câmera fria, que tem, né, aquele estoque que guarda, né, vários quilos de tantas coisas. A gente não tem isso porque a gente até agora no momento não temos espaço para isso, né? Então a gente compra todo dia o fresco, né? Então até agora, antes de eu vir para cá, ele foi no mercado, né? Comprou as verduras, os legumes, as carnes, né? A gente compra tudo no dia ou um dia antes, né? No máximo, pra gente ter pro próximo dia, né? Então, tipo, tudo é sempre fresco, não tem nada assim que foi guardado, né? Tá uma semana lá parado e a gente vai usar. Não, a gente sempre compra tudo, né? Assim, de um dia pro outro e prepara aquela quantidade, né? Pra aquele dia, assim. Então vocês compram tudo daqui mesmo? Isso. Alguma coisa só que a gente tem de fornecedor de cidades vizinhas, mas daí é mais a questão do frango, de embalagens, né? Que são coisas assim que a gente consegue um preço melhor, mais em conta, né? sim. Por comprar em maior quantidade, né? É que tem os alimentos que não estragam, Isso, né? que nem... Daí tu consegue... daí essas carnes congeladas assim, que daí tu compra em caixas, né? Daí alguma coisa a gente consegue armazenar, né? Então daí a gente consegue pegar dos fornecedores. Sim. E hoje como vocês promovem o negócio? Tu falou que o forte era o WhatsApp, mas aí vocês também fazem no Insta, divulgação em rádio, como que vocês fazem essa... Hoje em dia a gente então continua no WhatsApp, né? E então com a pandemia... Vocês têm grupo? Temos grupo de cardápio que a gente posta todas as noites o cardápio do próximo dia, né? E daí nesse grupo a gente, que nem agora para a Semana do Consumidor, a gente promoveu sorteios todos os dias, só para quem estava no grupo, né? Então todos os dias uma pessoa do grupo ganhou um almoço grátis. Que legal. E de segunda, a gente, se não me engano, sorteou de segunda até sábado aquela semana, E daí a gente sempre procura pelo menos uma vez por mês fazer um sorteio entre o pessoal que tá lá dentro, né? Pra também estimular eles a permanecer no grupo, né? Então a gente dá essa cortesia, então, pra quem tá lá, essa oportunidade de participar desses sorteios. Então a gente continua com o WhatsApp. Com a pandemia, então, a gente intensificou o Instagram, né? Também temos o Facebook, que também automaticamente, né, a gente publica. E então agora, nos últimos tempos, o meu marido, né, então ele é muito chegado nos esportes, né, então ele tá investido bastante em times, assim, né, então divulgando a nossa marca com o time, né,
Temos também o time Marmitas, que eles já são tricampeões, né, dos jogos aqui da cidade. Que legal. Então, né, é uma divulgação assim grande, porque tem um grande público, né, que vai acompanhar esses jogos, né, os outros jogadores das outras equipes, né. Atualmente também estamos patrocinando a Atlec, né, então também que é um grande público, né. Então, ele, como ele gosta mais dessa parte do esporte, ele tá sempre envolvido nessas partes, né. Então tem um jogo de alguma coisa ali, ele vai lá, patrocina, né. Então, ele tá divulgando mais nessa parte. Também temos uma influencer, né, que faz para nós toda sexta. E, né, de momento é vários isso. canais. Isso, Então, a gente vai tentando pegar um pouquinho de cada lado, né, para atingir vários públicos, né. Sim. E também, às vezes, quando, né, a gente faz, digamos assim, tráfego pago, né, na rede social, né. Então, mas também não é tanto assim, né. A gente tá, então, agora mais focado nessa parte dos esportes. A comida eu acho que é um pouco mais do boca a boca, né? Isso, também tem isso, né? Na nossa vizinhança ali também são, né? A gente tenta divulgar bastante para quem tá perto, por facilitar mais, né? Já tá ali pertinho, né? Então já vem comendo marmitas, né? E para quem quer participar do grupo, daí como é que faz? Sim, a gente tem lá no nosso Instagram, temos o destaque, né? Do grupo, que a pessoa tem acesso ao link, ou também pode nos chamar no WhatsApp ou no Instagram, né, dizer que quero participar do grupo, que a gente manda o link também pra pessoa. Como é que é o arroba do Insta? É @marmitas3passos. Então, entrem lá para participar do grupo, para participar das ofertas especiais. Isso aí. E eu queria te perguntar também que hoje em dia tem muita restrição alimentar, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso? Se tem algum cliente que pede alguma coisa específica, assim, se vocês conseguem atender? Sim. Então, quanto às restrições alimentares, por nossa comida já ser bem caseira, a gente não usa nada de, digamos assim, produtos, digamos assim, muito industrializados, sazon, extrato, essas coisas assim a gente não utiliza, é só tempero natural. Então, por ser uma comida assim e uma comida caseira, a gente já consegue abranger muito público, assim, que às vezes tem uma intolerância a corante, alguma coisa assim, já não tem problema com a gente, né? Porque a nossa comida é natural. Já aconteceu de clientes com alguma alergia a algum tempero, né? Então, a gente conseguiu meio intermediar, né? Conseguiu servir alguma coisa que não tinha aquele tempero, né? Se tem alergia à cebola, digamos, né? Já foi o caso. Digamos, daí não pegou a comida que tinha o molho, pegou uma comida que foi assada, né, a carne, no caso, né, pegou a carne que foi assada, então a gente consegue ter esse jogo, assim, né. E também a gente sempre oferece, porque a gente tem a nossa linha saudável, né, de marmitas saudáveis, então ali a gente abrange muito público, não só o público fitness, mas também esse público que precisa, né, de uma comida diferenciada, às vezes intolerante à lactose, né, que quer uma comida vegana, que quer uma comida low carb, né, que tem uma dieta mais restritiva, a gente atende com essas marmitas daí, né. Que legal. Que a gente faz, então, sobre encomenda, né, que a pessoa, então, encomenda, manda como ela quer aquela marmita, a gente monta e entrega. Eu posso, tipo, meu nutricionista falou que eu tenho que comer isso aqui. Eu passo pra ti e tu faz. Que legal. Isso, é bem isso assim. É bom saber. A gente faz, atende vários clientes, assim, né, que são de academia, né, que público fitness, né, mas também, então, a gente consegue atender essas pessoas que têm essas restrições, né. É, legal. Porque daí a gente faz bem certinho, né, porque quando a pessoa tem alergia, tipo, não pode ter contato nenhum, né? Então é uma coisa muito delicada. Então daí a gente tem que fazer um preparo separado, à parte, né? Tipo, tem que ter toda aquela parte da higienização, que não pode, né? A manipulação não pode ter contato, né? Sim. Então é muito delicado, né? Então a gente faz separado e entrega pra pessoa daí como ela pediu. Essas daí são só tele. Essas vocês não servem no restaurante. Isso, a gente não serve no restaurante. Essas são só por encomenda. E daí a pessoa pode vir buscar também, né? Se quiser, mas daí, ou entregar daí. E o restaurante, então, hoje eu posso chegar lá e comer. A comida é buffet? Isso, hoje nós tem um self-service, né? Então, nós temos um buffet que a pessoa pode chegar lá, daí a gente tem o buffet livre, temos comida por quilo e temos prato feito, né? E também você pode montar, na comida por quilo, daí você também pode montar a sua marmita daí, e levar pra casa. Tipo, às vezes eu não quero pegar a marmita que vocês montam, eu quero montar do meu jeito. Pode montar também, sabe? Então tem legal. todo... Então hoje tem essa flexibilidade, isso, né? A gente tem toda essa... Antes era só tele e retirada. Isso, daí aquele cardápio, né?
E hoje em dia a gente já consegue com o buffet fazer, eu digo assim, sempre quem vem no restaurante já vê uma coisinha diferente, né? Sim. Tipo, no cardápio das marmitas a gente bota uma coisa, mas no cardápio do restaurante sempre tem uma coisinha coisa a mais, né? Porque já tem um espaço a mais pra gente colocar, né? Sim. Então, né, além da sobremesa, né, do cafezinho que a gente também disponibiliza para os clientes, né? Então tem todas essas comodidades, assim, essas vantagens a mais, né? E aonde fica eu ia falar. o restaurante? Fica na rua José Bonifácio 283, ali próximo ao JBS mesmo, né? Aquela rua sim. ali da Caixa da Água. Então, imagina, daí consegue alcançar, né, as empresas com um lugar bem estratégico, sim, né? Para nós, assim, é um lugar bem estratégico que a gente conseguiu atender essa demanda que a gente já tinha no nosso antigo endereço, né? Porque depois, então, quando começou a fluir as marmitas, né? A gente conseguiu alcançar esse público-alvo, né? Que é ali da JBS também, Sim. né? Então, os caminhoneiros, as empresas, muitas vezes, quando a gente via, eles estavam lá dentro da nossa casa querendo comer lá, né? A gente dizia, não, a gente não pode atender, né? A gente só tem para levar, né? Eles, mas é que fica ruim, porque ali tem toda uma política ali na empresa que eles não podem comer e tudo mais lá dentro. Não tem refeitório lá? Até tem um refeitório, só que eles só podem almoçar marmita, e daí muitas pessoas, né, não querem, né? E daí também tem aqueles caminhoneiros que querem fazer seu almoço, só que lá eles não podem abrir a caixa, né? Tem uma questão burocrática lá que não dá pra eles abrir, né? Sim. Então daí eles acabam ficando, né, sem opção, né? Daí antes, né, então tinha que vir pro centro ou ficar sem almoço, né? Sim. Então, e assim já fica junto ali, né? Isso, daí ali a gente já tem bastante, pega os caminhoneiros, né, que vêm, todo dia tem, né, gente diferente, e também as empresas terceirizadas, né, que tem bastante legal. ali, então sempre a gente tem bastante público, assim, né, bastante pessoas diferentes, né, almoçando com a gente. E sobre a quantidade, assim, como é que vocês fazem pra ter uma noção, assim, do preparar? Hoje em dia, então, a gente já tem uma base, né, de quantidade X de pedidos, então todo dia aquela quantidade é o mínimo. É o mínimo que a gente vende, né? Então, a gente já tem as empresas que são certas que vêm, né? Entendeu? A gente já tem os clientes fixos. Então, hoje em dia a gente já conta com uma vasta, assim, cartela de clientes que são todos os dias. Que bom. E daí, mais aqueles que a gente sabe, né? Tipo, fulano hoje vai pedir, né? E fulano pede, né? Então é assim, e daí a gente já tem uma noção, né? Essa parte é meu marido que cuida mais, né? E daí ele já tem mais essa noção, assim. E claro, né? Às vezes já aconteceu que a gente vendeu mais do que a gente tinha e daí a gente, infelizmente, né? Tivemos que encerrar os pedidos muito cedo, né? Sim, tipo, sim, mas isso agora a gente melhor do que sobrar. Isso agora a gente já tem mais, assim. A gente consegue às vezes já comprar um pouquinho a mais, né, pra ter de reserva. Caso precise fritar mais uma carne, a gente já tem, né? Um arroz precisa fazer, a gente já tem em casa. Então daí, nessa parte assim, a gente já tá mais tranquilo, né? A gente já sabe, tem uma noção, né? Com o passar dos anos, assim, né, a gente já foi adquirindo essa experiência. Mas no início a gente sofreu um pouquinho, né? Porque às vezes sobrava, às vezes faltava, né? Então, daí... Até pegar o tranco. Mas que legal. E a gente quer saber se tem uma dica para quem quer empreender. Sim, né? Então, como eu já falei antes, no início, né? Que para ele foi bem difícil persistir, né? Então, a chave principal de quem quer empreender é ter essa noção de que não vai ser fácil, de que vai ter dias que tu vai ter que dar a tua cara a tapa, que tu vai ter que, né, respirar fundo, que tu vai ter que ter paciência, né? Sim. Que tu vai ter que ter perseverança e saber do teu sonho, né? Que nem eu perguntei até pra ele, eu falei, o que tu daria de dica também, né, pra quem estaria empreendendo hoje? Ele falou que a pessoa tem que saber o que ela quer, né? Tu tem que saber o que você quer alcançar, né? Que nem ele tem o objetivo dele pro Marmitas, né? Que é um sonho alto, sabe? Então, muitas pessoas talvez vão olhar e vão dizer, é impossível tu alcançar isso. Mas ele sabe o que ele quer. A gente sabe hoje em dia, então, eu e ele como um casal, né, como nós, uma equipe, a gente sabe o que a gente quer pro restaurante, né, pro Marmitas. Então, a gente tem que lutar até o final, até alcançar, não desistir, né? Porque empreender não é um caminho, assim, de flores, não é um caminho reto, é um caminho que tem altos e baixos, né, que tem buracos, que tem pedras. Então,
Se a gente desistir no primeiro não que a gente tiver, a gente não vai alcançar nada, né? Mas se a gente for persistente e saber o que a gente quer alcançar, a gente chega, né? Uma hora a gente chega. Eu acho que o mais importante também é saber onde tu quer chegar, porque aí tu já caminha em direção certa, né? E sempre plantar o bem, porque não existe tu plantar um pé de laranja e colher limão, né? Não existe isso. Então, se tu plantar o bem, se tu fazer a tua parte, se tu for honesto, né? Por mais que as pessoas hoje em dia, né? Tu encontra pessoas que não são, né? Tu encontra pessoas que vão querer te dar um golpe, que vão querer passar a perna. Mas se tu fizer a tua parte, tu vai colher o bem, né? Então, mas essa pessoa também vai encontrar o caminho dela, né? É verdade, né? Então, é isso, tu saber onde tu quer chegar e não desistir até chegar lá. Ai, que legal. Obrigada pela tua dica também, obrigada pelo teu tempo de vir aqui, se disponibilizar, contar um pouco dessa história, né? Muito feliz em te receber. Muito obrigada pela oportunidade. Quero desejar sucesso, que cresça cada vez mais teu restaurante. Amém. E agora a gente vai comer também uma sobremesa, né, no fim da entrevista. A Grace Bom agraciou aí a gente com uma bandeja de doces. Então, tchau. Tchau, obrigada.